Bem-vindos de volta ao canal Deus acima de tudo e todos. Abram, senhores, suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Qual é Jesus Cristo? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, a primeira coisa, a primeira informação que o apóstolo Paulo nos dá aqui é o fundamento da casa, da obra, é Jesus Cristo. Então, senhores, não há outro fundamento senão Jesus Cristo. Não existe boa obra se não há salvação. Então, se alguém que não aceitou Cristo faz algo bom, é absolutamente irrelevante em termos de eternidade. Então, o fundamento tem que ser Cristo. Se ele construir a casa dele, as obras dele, em qualquer outro fundamento que não seja a minha salvação vem de Jesus Cristo. Está errado, não presta para nada. Mas nós temos esse fundamento que é Jesus Cristo. Nós já aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como o Criador, o Salvador do universo, o Regente, o Rei do universo. Reina eternamente. Amém. E agora? Esse é o fundamento, essa é a fundação da casa, é o alicerce no qual se constroem as paredes. E com o que nós vamos construir o edifício? Daí, Paulo dá aqui 6 exemplos de materiais de construção. Ele põe ouro, ele põe prata, ele põe pedras preciosas. Primeiro, como materiais raros, preciosos, coisas duráveis, digamos. E depois ele põe madeira, feno e palha. A madeira é boa, os senhores me dirão. Sim, é boa, mas tem um pequeno problema. Ele diz o que vai manifestar a obra, o que vai revelar a obra é o fogo. Há um fogo que vai queimar essas obras. Essas obras passarão pelo fogo. E nós entenderemos em que momento no próximo verso que vamos ler, no próximo capítulo que vamos ler. Mas aqui, por enquanto, saibam isso, que essa obra em algum momento vai ser provada pelo fogo. Vejam bem, não são os senhores que vão ser provados pelo fogo, se o fundamento é Cristo. Se o fundamento é Cristo, os senhores se livram de ser provados pelo fogo, mas as suas obras são. E elas podem ser de 6 naturezas diferentes: ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Qual é a diferença entre essas seis materiais de construção, digamos? Bom, nós temos aqui a madeira. Então, digamos que nós temos que esse cidadão aqui está construindo com a madeira. Então, ele está construindo aqui com a madeira. E daí vamos supor que a cor da madeira é um amarelinho aqui. Vamos colocar um amarelinho aqui. Amarelo. Daí ele também vai usar para construir a palha. Digamos que isso aqui é a palha que ele vai usar para construir. E qual que é a outra? É o feno. Então ele vai usar o feno aqui para construir também. Daí o que acontece? Vai vir o fogo. O que vai acontecer quando o fogo vier e provar a obra feita em madeira? O fogo vai destruir a madeira. O que vai acontecer quando o fogo vier e provar a palha? O fogo vai destruir a palha. O que vai acontecer quando o fogo vier e provar o feno? O fogo vai destruir o feno. Veja bem, o fundamento da obra era Cristo. O fundamento da obra era Cristo, mas as obras eram madeira, feno e palha. Então, o que esse cristão fez com o tempo dele? Ele usou para servir a Deus, ele usou para servir a Cristo, para espalhar o evangelho, para espalhar
a luz de Cristo pelo mundo, para orar, para se santificar, para buscar ser um exemplo, para buscar aprender sobre Cristo, a ler a Bíblia, sentir o temor de Deus e buscar as coisas preciosas do céu, ou ele usou em tolices, em diversões desse mundo, em vícios, ou ele em arrogância, em orgulho, em achar que é alguma coisa, achar que é melhor que os outros. Então, essas coisas ruins são madeira, feno e palha. E as coisas boas, humildade, tudo que é descrito como bom reiteradamente na Bíblia, podemos fazer um estudo só sobre isso, mas hoje não é o foco. Mas todas as coisas realmente que agradam a Deus são ouro, prata e pedras preciosas. O que acontece quando o fogo prova o ouro, a prata e as pedras preciosas? Esses materiais de construção, essas obras, elas permanecem após o fogo lambê-las, elas permanecem, elas continuam de pé. Então, a obra de cada um se manifestará, diz Paulo, verso 13. A verdade do dia a declarará, porque pelo fogo ela será descoberta e o fogo provará qual é a obra de cada um. Ou seja, o fogo vai lamber a obra. Se for madeira, feno e palha, coisas fúteis, orgulho, vaidade, narcisismo, amor próprio, vai ser destruído pelo fogo. Se for humildade, caridade, bondade, perseverança, paciência, benignidade, temor, fidelidade, o fogo vai revelar como algo bom. E se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, ou seja, depois que o fogo a lamber, diz o 14, ela permanecer, este alguém receberá o galardão, ou seja, receberá uma recompensa. Receberá uma recompensa. Vamos ver o que a King James diz aqui, é o verso 14. 14. A reward. Então, se o fogo aprovar e ela permanecer, ele receberá uma reward, uma recompensa. No original em grego porque a língua a língua franca era grego, a língua que Paulo escreveu era grego, mistos, mistos em grego, ou pagamento por um serviço. Então, receberá um galardão, um pagamento pelo serviço, receberá o pagamento pelo serviço. E se a obra de alguém se queimar, ou seja, era madeira, era feno, era palha, era algo que ele fazia para aparecer, era algo que ele fazia ah, da carne, sem ser movido pelo espírito, era falsas profecias, falsos sonhos, dizia mentiras para o povo de Deus, sei lá se era salvo alguém que faz isso, mas, enfim, orgulho, que pega tantos nós, pega eu, pega os senhores, etc, etc. Desvios, enfim. Se a obra se queimar, essa pessoa sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, será salvo como pelo fogo. Se os senhores têm uma casa, tem os seus bens dentro da casa, tem dinheiro, tem roupa, tem eletrodomésticos. Vem um fogo enorme e consome a casa toda, consome até as suas roupas. Eu salvo os senhores desse fogo. Como os senhores saem desse fogo? Os senhores saem nus, sem nada, sem dinheiro, sem bens, sem ativos, sem nada de precioso, mas a vida os senhores têm. Daí ele completa: Não sabeis vós que sois templos de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, ou seja, prestem bem atenção de que tipo de obras ele está falando aqui. Se destrói o templo de Deus e o templo de Deus somos nós. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então veja bem, o nosso fundamento é Cristo. Mas se nós
depois desse fundamento feito, ou seja, nossa salvação, aceitamos Cristo, Ele vive no nosso coração, nós amamos Cristo de todo o coração. Wagner, como eu sei que eu fui salvo? Você ama Cristo de todo o coração? Você acha que cada verso, cada capítulo desse livro é precioso, maravilhoso? Você não questiona se é verdade ou não o que está escrito na Bíblia? Você ama Cristo de todo o coração? Você quer que ver Cristo se manifestar? Você quer o arrebatamento? Você quer que o mundo acabe logo para que Deus reine, para que a eternidade comece? Você está salvo. Se você ama Cristo, você está salvo, o fundamento está posto. Agora, as suas obras, cada um sabe das suas. É ouro, é prata, é pedras preciosas, é madeira, feno ou palha. Mas o que significa isso, Wagner? Vamos agora para o capítulo Coríntios 2, capítulo 5. Então abram suas Bíblias no livro de Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 5 e verso 10. Então, pausem aí, quem não achou, que nós vamos ler. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E antes, no 8 ele diz: Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Quando deixamos esse corpo, vamos habitar com o Senhor. E todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para sermos condenados ao inferno? Não! O nosso fundamento é Cristo. Nós somos salvos, somos parte do corpo de Cristo. Agora veja bem, no versículo no versículo 1, nós temos assim: Porque sabemos que a nossa casa, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do seu Espírito. Então, o Espírito Santo está habitando em nós como uma forma de penhor, uma forma de depósito que Cristo fez para depois vir nos resgatar, vir nos remir no dia da sua volta, no dia da sua aparição para nós, no dia do arrebatamento ou da nossa morte. Porque temos ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme as suas obras. Então veja bem, Paulo sabe que ele deixando esse corpo, ele vai habitar com o Senhor. E ele emenda, nós vamos todos comparecer ao tribunal de Cristo, para que recebamos conforme as nossas obras. Do que ele está falando? Ele está falando daquele momento que o fogo prova as nossas obras diante de Cristo. Então, Cristo é a garantia de nós não sermos julgados no julgamento do bolão, que todos os povos serão julgados. Isso é um outro estudo de Apocalipse. Nosso julgamento é o julgamento das nossas obras após a salvação. O que fizemos com a salvação? O que fizemos com o Espírito Santo? O que fizemos com o conhecimento de Cristo? O que fizemos sabendo a verdade sobre o sentido da vida, que o sentido da vida é Cristo? O fogo lamberá as nossas obras. Aquilo que for bom permanece. Para quê?
para que no reino dos céus nós tenhamos a nossa recompensa. Porque o reino do céu não é socialismo, todo mundo igualzinho, todo mundo tem a mesma porção. Não, rankings, porções diferentes. E para aqueles que não fizeram absolutamente nada de bom com a salvação, serão os últimos dos últimos no reino do céu, não terão um galardão tão maravilhoso quanto aqueles que se entregaram de corpo e alma, de todo o coração, com grande humildade à obra de Deus. E, senhores, eu oro todos os dias que Deus permita que eu seja o último dos últimos no reino dos céus. Porque estar com Cristo na eternidade, mesmo não tendo nada, eu não sei como se manifesta a eternidade. Eu lembro que eu tive um sonho uma vez, eu já era salvo, que havia um mar, um grande mar. E, e nesse mar, senhores, novo, não salvar. E nesse mar havia como se fosse um trilho de trem que ele cruzava o mar. Ele cruzava o mar, o trilho do trem. E esse trem saía do Brasil, cruzava o mar, e eu via aquele azul por toda a direção, aquele azul enorme, aquele trem como se fosse um trem-bala, com um trilho com colunas que, que ficavam sobre o mar, e aquilo ia até chegar na África, e continuava o trilho daquele trem-bala enorme e ia até Israel. E a gente estava nesse trem-bala, viajando pelo mar e indo para Israel. E íamos visitar Israel. E era algo que se fazia uma vez por ano e tal. Então, senhores, não sei o que significa. Pode ser só um sonho, pode ser algo sobre mais ou menos o que vai acontecer na eternidade. Que no milênio está escrito que os povos de toda a terra vão visitar Israel uma vez por ano. E vão ver Cristo uma vez por ano, vão ver Deus uma vez por ano. E aqueles que não forem nesse grande banquete que vai ter uma vez por ano em Israel, uma comemoração, uma alegria, uma comunhão de Deus com todos os homens, todas as mulheres. Será amaldiçoado aquele que não quiser fazer isso, mas ele já é amaldiçoado por não querer fazer isso. Então é engraçado pensar que o milênio, nós pensamos que é algo tão puro, tão perfeito, tem pessoas que também não aceitam o reino indiscutível do Criador do universo. No pleno milênio, ele não tem desculpa nenhuma, não há nenhum demônio na Terra, nenhum único demônio solto na Terra. Não há, Satanás está acorrentado, não há fome, não há falta de nada, não há falta de justiça, porque Cristo em pessoa está reinando, está julgando os homens. Não há sede, não há fome, não há doença, não há nada. Não há violência nenhuma, e mesmo assim os homens conseguem não ficar contentes. Então, senhores, o milênio e a eternidade, ele não é o socialismo, todo mundo tem a mesma porção. Conforme as obras, aqueles que amam a Cristo, aqueles que são salvos por Cristo, conforme as obras, conforme os frutos que ele deu depois que ele foi salvo, vai ser a porção dele no milênio e na eternidade. E quando estivermos na eternidade, o milênio vai ter parecido um dia à tarde, né? Porque a eternidade é para sempre, como dizem. Então, senhores, esses são as obras, são os nossos frutos, construídos sobre o fundamento que é Cristo, e o fogo os lamberá, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio desse corpo, ou bem ou mal. E assim sabendo, o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens à fé.
mas somos manifestos a Deus, e espero que vossas consciências também sejamos também manifestos. Então, essa é a nossa preocupação após nossa salvação, as nossas boas obras. Primeiro porque amamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amamos nosso Deus. E quando a gente ama alguém, a gente quer conhecê-lo melhor. Então nós lemos a Bíblia para conhecer melhor. A gente quer estar perto dessa pessoa. Por isso nós vamos à igreja ou fazemos a nossa oração. Nós queremos entender essa pessoa, então nós tentamos buscar entender o que está escrito na Bíblia. Nós queremos agradar essa pessoa, então nós fazemos as coisas que agradam essa pessoa. É assim que procedemos quando amamos alguém. E como amamos a Cristo, essas obras, esses frutos começam a se manifestar, porque é um efeito colateral de estar salvo. Quando eu digo para os senhores, as boas obras, os bons frutos, é efeito colateral da salvação. É isso que eu quero dizer. Quando você ama alguém, você tenta agradar. Mas como da mesma forma, às vezes nós amamos alguém de todo o coração e não conseguimos agradar essa pessoa. Tentamos, mas parece que nós só irritamos. A pessoa não conseguimos, compramos um presente, não é aquilo que a pessoa gosta. Dizemos algo achando que vai agradar, ofende a pessoa. Mas nós a amamos e continuamos tentando. Então, nossas obras às vezes não são perfeitas, nossos frutos não são perfeitos, nossas tentativas de agradar não são perfeitas. Muitas vezes, porque nós somos malignos, o ser humano é maligno, muitas vezes nós não conseguimos fazer o bem quando queremos fazer o bem. Mas aquilo de bom que fizermos, aquilo que é realmente bom, segundo os olhos de Deus, segundo os olhos da eternidade, aquilo resultará numa recompensa, um pagamento por um serviço, nós vemos aqui no original em grego. Como isso se manifesta, Wagner? Nós podemos fazer depois um estudo mais completo sobre como que é a eternidade e tal. O pouco que temos sobre isso na Bíblia. Mas o que nós sabemos com certeza é o que o apóstolo Paulo disse, que olhos nenhum viram, mente nenhuma imaginou, nunca foi cogitado o tamanho da glória que aguarda aqueles que amam a Cristo. Então, quando eu falo, quando me perguntam como vai ser, o que é que você quer dizer com um ranking, com uns vão ser mais, uns vão ser menos, o que é? Eu garanto para os senhores que ser o último dos últimos no reino do céu é infinitamente melhor do que ser o maior dos maiores hoje, ser o mais famoso, o mais rico, mais bonito, mais feliz. Porque essas coisas fúteis, vãs, essa vaidade, isso tudo vai desaparecer. Esses apetites, sempre faminto, jamais satisfeito, sempre faminto, jamais satisfeito, sempre faminto, jamais satisfeito. O que é isso? São os apetites malignos, apetites demoníacos, satânicos. Esses apetites não existirão mais. O mau pensamento não existirá mais, a inveja, a estupidez, o rancor, o ódio. Tudo isso são coisas do passado, a morte, a doença, o tédio, a timidez, a indiferença, o desprezo, tudo isso são coisas do passado na eternidade. Então, ser o último dos últimos, eu não sei como se manifesta isso, mas se houver ruas para serem limpas e eu puder ser aquele que varre as ruas na eternidade e ver Cristo e saber que Cristo me ama e ver os santos e saber que o bem venceu, que não há mais rebelião, que não há mais mentiras, que a mentira acabou, nunca mais haverá mentira, que eu nunca mais vou ter apetites que nos fazem sempre famintos, jamais satisfeitos, sempre famintos, jamais satisfeitos. Sempre famintos, jamais satisfeitos. Tudo isso serão coisas do passado. Então, o quão glorioso será a eternidade? Sabendo que todas essas coisas malignas não existirão. E Deus, nosso verdadeiro
Senhor, nosso verdadeiro Rei, nosso verdadeiro líder, nosso amado Criador, vai estar perto de nós. A presença dele vai estar sempre presente. Vocês já sentiram paz, plena paz? Imagina sentir isso todos os segundos da sua existência para sempre, por toda a eternidade. Imagina poder ir a um lugar e partilhar o alimento com os santos, com os anjos, com Deus, com os apóstolos, com Cristo. Imagina não estar mais acorrentado por todas as coisas absurdas dessa existência. Imagina saber. Pensem nessa angústia que nós sentimos de ver o mal dominando, o mal no poder, as pessoas perseguindo as pessoas boas, dizendo que o mal é bom e o bom é mal, tentando mutilar crianças, sodomizar crianças, a mentira prevalecendo, pessoas boas sendo encarceradas, os malignos no poder, roubando, e as pessoas que nós amamos ficando doentes, nós sentindo coisas que não gostaríamos de sentir. Imagina quando tudo isso for coisa do passado. E todas essas coisas que pesam no seu coração, foi tirado esse peso, porque está escrito que Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos na eternidade. E o mal não vai ser acorrentado, o mal vai ser jogado no lago de fogo. E a morte não vai ser acorrentada, ela vai ser jogada no lago de fogo. O último inimigo a ser derrotado é a morte, está escrito em Apocalipse. Vamos fazer também um estudo sobre Apocalipse em breve. Imaginem que incrível, senhores. Então, esse é o tribunal de Cristo, somente para pessoas salvas. Mas tem um outro tribunal em Apocalipse, vamos falar dele num outro vídeo. Este é o nosso tribunal, no qual as nossas obras serão lambidas pelo fogo. De onde vem esse fogo? Vem de Cristo. Para que isso? Para nos dar uma recompensa. Cristo é tão maravilhoso, senhores, que além de nos salvar, além de nos dar tudo, nos dar a eternidade, nos abraçar, esquecer os nossos pecados, perdoar os nossos pecados, ser o nosso advogado perante Deus, nos dar a passagem para a eternidade, nos comprar com seu próprio sangue. Além disso tudo, Ele quer nos dar uma recompensa pelo nosso trabalho depois da salvação. Por que vocês me perguntam? Como é possível isso? Porque Ele é bom. E nós não. Porque somente Deus é bom. Então, senhores, parem por um segundo e pensem na imensidão dessa bondade. Tudo que Ele fez o universo, perdemos o universo. Entregamos o universo para Lúcifer, no Jardim do Éden. Tentou restabelecer o contato conosco após a queda. As bruxas se entregaram aos anjos, criaram os gigantes, destruíram a terra, criaram os monstros, destruíram a terra. Deus mandou o dilúvio para limpar a terra. Salvou alguns animais, salvou alguns seres humanos que não estavam contaminados no DNA. Reconstruiu a terra, refez a terra. Mandou a sua lei, mandou os 10 mandamentos, criou os judeus, criou o reino de Israel. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó se tornou Israel. As promessas foram dadas a Israel. Israel teve 12 filhos. Um dos filhos de Israel, José, levou o povo de Israel para o Egito para sobreviver numa terrível fome que se abateu sobre a terra. O povo de Israel foi escravizado no Egito porque o faraó que os amava morreu e o faraó que veio depois não os conhecia.
foram escravizados por 200 anos. Deus enviou Moisés para salvá-los, tirá-los de lá, para cumprir as suas promessas. Porque por meio de Israel todo o mundo será salvo, disse o Senhor. Moisés salvou o povo com o poder de Deus. Habitaram por 40 anos no deserto para se tornarem um povo forte e poderoso, para aprenderem a confiar no Senhor, para o seu pão e para a sua água. Conquistaram a terra prometida, que se tornaria Israel, a Canaã. Enfrentaram os gigantes, enfrentaram os monstros, destruíram as muralhas em Jericó, estabeleceram o início de Israel, do país Israel, da nação Israel. Pediram para Deus um rei. O rei era Deus, eles queriam um rei. Queremos ter um rei assim como as outras nações têm. Saul se tornou rei. Mas Deus teve misericórdia deles e ungiu um homem bom, um homem digno, um homem que tinha um coração puro. Davi, para ser rei. Davi reinou, Salomão reinou. Israel foi se deteriorando, entrando em decadência porque desobedeceu o Senhor. Foram escravizados novamente pela Babilônia. Foi reconstruída a cidade de Jerusalém conforme as profecias. O tempo se passou. Mas nesse meio tempo, profecias surgiram falando sobre a vinda do Messias. Quem irá por nós? Foi dito. Eu irei, disse Cristo. Deus disse, se fizeres isso, é muito pouco que eu te dei, o povo de Israel. Eu te dou o mundo inteiro será salvo se fizeres isso. E Cristo veio. Viveu 33 anos sem pecado, 33 anos, 3 anos de sacerdócio, de ministério. Pregou a vinda do reino de Deus, pregou a vinda do reino dos céus. Ensinou os homens, entregou sua vida na cruz, morreu, ressuscitou, foi ao céu. Prometeu a salvação para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele confiar, para todo aquele que declarar com a sua boca que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador. E eis que os tempos vão se consumar, os tempos vão chegar ao fim. Para quem morre hoje, o tempo chega ao fim hoje. Porque ausente do corpo, presente com o Senhor. Quem morre aqui vai para a eternidade. Ou seja, quem morre aqui vai para o fim dos tempos. Ele vai ver o desfecho de tudo. Mas nós, se estivermos vivos no momento do começo do fim, seremos arrebatados. E de novo estaremos também sem morrer, ausentes do corpo, presentes com o Senhor. E presentes diante do nosso Salvador, no tribunal de Cristo, nossas obras serão julgadas. Vamos receber conforme o que tivermos feito, ou bem ou mal. Se fizermos o bem, receberemos recompensa. Se fizermos o mal, seremos salvos, mas salvos como aquele que se salva do fogo. Como você se salva do fogo? Nu. Não fomos achados nu. Porém, antes salvo e ser o último dos últimos na eternidade do que sem Cristo, sem esse fundamento e à mercê do destino daqueles que não confiam em Cristo. Senhores, esse foi um estudo do Tribunal de Cristo e do julgamento das obras pelo fogo, as obras dos salvos, os frutos. Espero que tenham gostado e até a próxima.